Agora, o testemunho de duas vidas compartilhadas. Boa tarde, obrigado, professor Eugénio, por estar aqui entre nós. Trata-se do título deste livro, que contém aqui uma experiência de 42 anos, de uma convivência muito próxima, muito direta com Dom Manuel Martins. Boa tarde. É verdade, pelo menos tentei que isso acontecesse. Hesitei muito se havia de fazê-lo, porque andei a insistir muitas vezes com o Sr. Dom Manuel Martins para ser ele a tomar a iniciativa de escrever a sua própria biografia. Que nunca fez. Que nunca fez. Chegou a ter um título, chegou-me a dizer que tinha um título já para a biografia. E o título que me deu a conhecer era Pedaços de Mim. Eu até hesitei se não haveria de dar, parafaseando este título, algo parecido a este que acabo de publicar. Mas nunca apareceu a biografia. E eu acho que a vida de Dom Manuel não se esgota, é óbvio, nesta publicação. Nem eu tive a ousadia de narrar tudo do muito que aconteceu, que presenciei, que vivi, daquilo que ele me contou, que me contava. Não tive essa ousadia, portanto, são alguns dos acontecimentos que se passaram entre nós e julgo que procurei escolher aqueles que podem trazer ao leitor alguma possibilidade de perceber quem era Dom Manuel Martins. Sente, ou sentiu também, como impulso para escrever este livro, que a história e a sociedade não podem esquecer este homem. É o homem de Portugal, de todos os portugueses. Uns concordarão com as opções que ele fez como bispo, outros nem tanto, outros nada, mas que marcou, de qualquer uma destas formas, marcou. E não só Portugal, mas também muitos países. Primeiro porque desempenhou por duas vezes o cargo de presidente da Comissão Episcopal da então Migrações, que era assim que se designava, e fê-lo ter muitos contactos. Depois porque abraçou algumas causas internacionais, e eu recordo uma que foi crucial e na qual ele teve um papel bastante importante, que foi a autodeterminação de Timor. As suas posições muitas vezes foram mal entendidas, foram questionadas por gente que se posicionava mais naquilo que era o centro do pensamento do bispo e se centrava mais na sua ideologia própria, e por isso tentaram alguns colá-lo a outras ideologias, quando ele afirmava perentoriamente que a única motivação que tinha para ser o que era, para dizer o que dizia, tomar as posições que tomava, era apenas e só o Evangelho. Mas foi um homem também pela sua maneira de ser e de estar, o estar com, o estar próximo, o envolver-se, o ir junto daqueles que estavam mais fragilizados. Foi também impulsionador de mudança na Igreja em Portugal, na forma como ela está e se apresenta ao mundo? Eu não tenho neste momento, eu acho que isso é um tema muito interessante para se aprofundar daqui para a frente, porque isso exige uma reflexão sobre textos escritos, sobre pronunciamentos,
Eu gostaria de ver gente cientificamente preparada fazer essa análise, e ela teria o seu impacto e, na minha percepção, que está muito eivada da afetividade que tenho, eu acho que se poderiam tirar conclusões interessantes. Agora que ele iniciou uma diocese à luz das orientações conciliares, isso não tenho dúvidas. Eu próprio cheguei a questionar, na minha rebeldia dos 17 anos, se aquilo era ser igreja, quando, por exemplo, ele instituiu a Assembleia Diocesana, que era um pouco mais que os sínodos que hoje se realizam em muitas dioceses. Eu venho de um percurso mais direcionado para o ritualismo religioso, e é no contacto com ele, no seu testemunho de vida, que eu percebi que seguir a Jesus era também a manifestação religiosa da fé, mas era muito mais que isso, trazia mais exigências. Mas antes de chegar lá, eu olhava, por exemplo, para essa Assembleia Diocesana como algo que não cabia numa igreja que tinha a sua hierarquia, as suas orientações cimeiras para as bases, e estar a ver um bispo a sujeitar-se a questões, a sugestões que eram totalmente revolucionárias. Eu muitas vezes me questionava se estava numa Assembleia de católicos, se de um comício de qualquer partido de esquerda. Então, Dom Manuel Martins desconstruiu esta perspectiva de igreja que tinha. Sim, e outra coisa que é importante é que deu um lugar aos leigos extraordinário. Não podia ser desta forma. Ele próprio reconheceu que não foi ele que fez Setúbal, foi Setúbal que fez o bispo que ele foi. Porque ele foi mandado para uma diocese numa altura muito difícil, logo no pós-25 de Abril, com todas as turbulências de um período pós-revolucionário, e ele teve a graça, ou o Espírito Santo lhe tocou, e ele abriu-se à graça do Espírito Santo para perceber os sinais dos tempos que a Igreja que lhe foi confiada lhe estavam a dar. Este é um livro que já está à venda nas livrarias, mas hoje em Lisboa, mais logo, pelas 18h30, é apresentado na Igreja de Santa Joana Princesa, por alguém que conviveu com ele também de forma muito próxima e ainda na infância, o Dom Américo Aguiar. É verdade. Alguns amigos pediram-me que as Paulinas fizessem um relançamento em Lisboa, como há de ser feito no Porto, como é óbvio. Eu não teria outra pessoa para escolher senão Dom Américo, que desde a sua infância privou com Dom Manuel. São os dois de Lessa de Baliu, são os dois únicos, segundo sei, sacerdotes que aquela terra deu à Igreja, e, por sinal, os dois que chegaram ao patamar mais elevado do sacerdócio, que é o bispado. Muito bem. Professor Eugénio, muito obrigado por ter estado hoje aqui e nos ter refrescado a memória do testemunho de vida de Dom Manuel Martins, que terá que perdurar sempre no agir da Igreja.